GGRC11 anunciou a aquisição de um novo galpão logístico. E aí, será que foi uma boa compra? O GGRC ele não para de se movimentar, ele está sempre ali fazendo vendas, aquisições, está sempre melhorando o portfólio dele. Mas e aí, será que foi uma boa compra ou não? É tudo isso que a gente vai ver então nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, me chamo Tomás Xavier e eu venho postando vídeos novos aqui toda semana. Então se você quer sempre se manter informado sobre o mercado financeiro, se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do canal. E bora lá, sem enrolação, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui a cotação do GGRC, né? Para quem não conhece, então o GGRC ele é um fundo base 10 muito conhecido, muito querido, porque ele tem essa diversificação principalmente, né, no setor de galpões logísticos, e ele tá aqui sendo cotado a R$ 10,19. Ele tá descontado já faz um tempinho, a sua cota tá aqui para baixo, tá? Eu até vou mostrar aqui para vocês no Google, se a gente for olhar aqui no Google, os últimos meses, olha só, os últimos anos, na verdade, ele tá andando de lado. Os últimos 5 anos ele teve uma queda, ele tava ali nos 11, 11,50, depois baixou aqui para esses 10 e vem se mantendo aqui, né, andando de lado. Enquanto isso, a gente vê outros fundos imobiliários de tijolos que estão se valorizando muito com a Selic querendo começar a baixar agora, né, em 14,75, mas a Selic querendo baixar, outros fundos de tijolos estão subindo. E o GGRC acaba que fica andando para baixo e de lado. O que que acontece, né? Por que que acontece isso? Na verdade, o fundo ele fez tanta movimentação, ele comprou tantos imóveis, ele fez muitos negócios ali onde ele entrega, em vez dele pagar ali com grana mesmo, eu tenho aqui 100 milhões, pega aqui, vamos fechar o negócio desse imóvel, ele acaba que vende, né? Ele troca as suas cotas, então ele entrega cotas do fundo para essa empresa, enfim, para quem ele está comprando esses imóveis, e aí acontece a liquidação dessas cotas ao longo dos meses, né? Essas empresas que receberam lá, receberam 100 mil cotas do GGRC, elas vão liquidando, elas vão vendendo a mercado, então acaba que o fundo ele não cresce, né? Não tem essa valorização na cota, mas ele tem a valorização no portfólio, e é isso que, né, faz total diferença no longo prazo. Então, no momento, no curto, médio prazo, ele está acontecendo isso, tá? Porque ele fez muita troca, ele entrega muitas cotas e essas empresas estão liquidando no mercado, a cota ficando dando de lado. Mas, conforme isso vai se estabilizando, eu acredito que a tendência é que ele se recupere e que ele recupere muito bem, tá? Se esse PVP aqui de 0,90 eu vejo como, de fato, uma oportunidade. Claro que nada disso é uma recomendação de compra, mas eu vejo como ele sendo que um fundo que está descontado, pagando bons dividendos, um fundo de tijolo muito bem diversificado. Aqui embaixo, 2,41 é o patrimônio dele, né? Um valor patrimonial e está cada vez crescendo, porque não para de fazer compras. Ele é um fundo que tem 313 mil investidores também, tem uma vacância aqui quase zerada, tá? Um fundo bem legal mesmo pra gente ver. Tá, mas e aí, qual que foi essa compra, qual que foi essa notícia? Nós temos aqui um fato relevante, então no dia 27 de março, finalzinho de março, onde o fundo anunciou para o mercado, então, que ele celebrou um instrumento aqui de compra e venda de imóvel para a aquisição, então, de um ativo logístico, um galpão logístico, no condomínio Brás Park, no município de Garuva, Santa Catarina, tá? Então ele tá comprando um imóvel aqui em Garuva, Santa Catarina, por meio de operação na modalidade Sale and Leaseback, tá? O que que é isso? Ele sempre coloca esses nomes bonitos aqui, mas assim, basicamente o que acontece? Ele vai comprar o imóvel e esse imóvel ele já tem lá inquilinos, né? Ele já tem gente ali dentro utilizando aquele imóvel. E quando ele faz essa compra, ele então deixa os inquilinos, ele compra, ele entrega o dinheiro, né? Ó, comprei, tá aqui, o imóvel é meu. Agora vocês que estão aí dentro, vocês pagam o aluguel para mim, tá? Antes eles eram donos daquele imóvel, beleza? Não precisavam pagar aluguel. Agora eles venderam o imóvel, receberam toda essa grana aqui, 192 milhões, mas para os próximos anos, então, eles começam a pagar o aluguel pro GGRC. Então ele mantém os inquilinos, mantém a vacância, né, zerada e ele faz essa troca. Então é basicamente isso que funciona aqui nesse Sale and Leaseback. Ele compra o imóvel, mas mantém os inquilinos lá, tudo certo, tá? Isso aqui é ótimo para todo mundo. Um pouquinho sobre esses imóveis, né? Na verdade, é um imóvel, mas que ele tem 2 galpões, que eles chamam aqui de B e C, dentro do condomínio Brás Park de Garuva. Esses condomínios aqui, né, são desenvolvidos em um terreno com área total de 260 mil metros quadrados e um ABL aqui dos imóveis, né, de 61 mil metros quadrados. Então tem o galpão B e o C. O galpão B tem 21 metros quadrados e o galpão C tem 18, quase 19 mil metros quadrados, que dá um total de 40. Ambos os galpões têm a possibilidade de expansão. Então, após as expansões, e isso aqui também já está no contrato, vai aumentar mais 21 mil metros quadrados, totalizando então 61 mil metros, o que é muito legal, tá?
Aqui eles têm também, comentam que o imóvel é classificado como um ativo logístico de alto padrão, localizado às margens da BR-101, um dos principais corredores logísticos do país, com forte conexão ao porto de Itapoá. Eu até fui pesquisar, então, onde é que é essa localização. Aqui está o porto, tá? Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o porto, então, de Itapoá. E ele está numa localização, de fato, muito interessante, tá? Vamos puxar aqui um pouquinho para vocês se localizarem. Mas vamos lá, nós temos aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele tá, então, aqui, olha só, na divisa. Vamos trocar aqui para o mapa para ver se facilita. Mas ele tá na divisa de Paraná e Santa Catarina, né? Mais aqui para o norte, então, de Santa Catarina. E esse porto, ele é interessante porque ele pode ligar tanto o sul, né? Ligar aqui Florianópolis, que é muito, muito forte, né? Uma cidade gigantesca. A ilha aqui de Floripa é muito legal mesmo, né? Quem não conhece, vá conhecer porque vale muito a pena. Mas também o Rio Grande do Sul, né? Nós temos toda essa costa e para cima aqui São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então esse porto, de fato, ele tá numa localização muito boa. E esse porto também, se a gente for puxar um pouquinho para cá, a gente vai encontrar a localização desses galpões. Então, olha só, aqui em cima tem o Brás Park, que é justamente esse condomínio com esses galpões logísticos. Ele tá bem pertinho aqui do porto, então ele tem essa ligação. Pode chegar mercadoria por aqui, já vai direto aqui para o centro de distribuição, né? Aqui para os galpões logísticos. Então, olhando um pouquinho agora para os imóveis aqui que o GGRC está comprando, tá aqui eles, tá? Brás Park, esse condomínio. E nós temos aqui o condomínio A, B e C. Então, ele tá comprando, na verdade, esses dois de cá, o B e o C, com essa possibilidade de expansão que eles comentam. Então, tem espaço aqui para expandir, né? Esses galpões, ou aqui para trás, ou aqui para o lado, enfim. Tem essa possibilidade de expandir os galpões e também da construção de um galpão D, né? Vai ficar o A, B, C e D. Então tem bastante terreno para ampliação. Então, de fato, foi uma compra interessante, porque tá numa localização muito boa, né? Tá perto, então, desse porto aqui de baixo que a gente viu. O porto, né, localizado aqui, porto de Itapoá. E, se vocês forem olhar também, vamos puxar um pouquinho mais para cá, ele tá muito perto de Joinville, que é um grande centro, né, industrial, ele é um polo industrial, eu até fui pesquisar, eu conheço já o Joinville, já passei por lá, mas ele de fato é um polo industrial de Santa Catarina e um dos mais importantes do Brasil, reconhecido como a melhor cidade no país para negócios industriais, com mais de 3.200 indústrias. O setor representa aqui cerca de 34% do PIB local, né, ali na região. Então, assim, Joinville, de fato, é muito, muito importante para toda essa região. Então, nós temos aqui embaixo, novamente, o Porto, localizado aqui nesse cantinho. Temos Joinville, que está aqui, uma cidade muito importante. E subindo um pouquinho aqui já tem Curitiba. Então, como ele está nessa divisa aqui entre Paraná e Santa Catarina, ele liga aqui Joinville, liga Curitiba, tem todo esse caminho e o porto que pode então fazer essa costa aqui, tanto lá para o Porto de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, mas também Floripa e Porto Alegre aqui, ligando o sul e o sudeste. Então, assim, gostei bastante da localização da compra desses imóveis aqui, o Galpão C e D, né? Dando uma olhadinha aqui também, vamos jogar aqui no Google Maps agora. Botar aqui na frente dos galpões, só pra gente dar uma olhadinha. Tá aqui, tá? É o galpão A, que a gente viu, o galpão B e C. E olha só o galpão A ali, ó, aluga-se. Mas o galpão A não tá no negócio, tá? Foi comprado, então, o galpão B e o C. Então tá aqui, é bem legal. Vamos voltar aqui pro relatório, né? Pro fato relevante. Então, a localização eu achei muito, muito legal. E o contrato, como é que ficou esse contrato? Bom, é um contrato de locação atípico, também excelente, porque esses contratos geralmente eles possuem um prazo maior. E a gente vai ver também, olha só, um prazo de 12 anos. Então eles fizeram aquela modalidade ali, sale and leaseback, né? Ou seja, compra e deixa os inquilinos ali, os inquilinos então passam a pagar o aluguel para o fundo por 12 anos. E esse aluguel, então, 26 metros, R$ 26 aqui o metro quadrado, reajusta então pelo IPCA. E tem previsão de multa, por isso que o contrato atípico é bom, tem previsão de multa equivalente à totalidade dos aluguéis. Então, caso, né, queiram sair, rescindir contrato, vai ter que pagar tudo. Então, esses contratos atípicos são muito bons, amarram ali e garantem esses 12 anos aqui de contrato, basicamente, né? Eles consideram um investimento que apresenta um cap rate aqui inicial de 10,20%, e aqui, durante o período de obras de expansão dos galpões B e C, o fundo contará com renda mínima garantida aplicável exclusivamente a áreas em obras, tá? De 568 mil. O que é isso aqui? Basicamente, então,
eles têm já contratado também a expansão desses imóveis, né. A gente viu ali que tem, o galpão B e o galpão C, que eles podem ter essas expansões, mas já está contratado também essas expansões. E durante essas expansões, durante essas obras, vai ter uma garantia mínima também de aluguel, né, vindo deles, que são esses R$ 568.000 aqui. Então já está tudo em contrato e isso aqui é muito bom também, porque já deixa tudo certinho. E essas expansões, então, estão aqui. As obras de expansões do galpão B e C serão realizadas integralmente pelos vendedores, ou seja, o GGRC não vai se responsabilizar pelas obras em si, né? Claro que ele vai fiscalizar e vai ter ali também garantias caso essas obras não aconteçam, dê algum problema. Tem garantias aqui de 23% do valor da aquisição total, né? Vai deixar na mão ali dos vendedores, né, de quem tá lá fazer essas obras de expansão, mas também tem, né, assegurado esse valor aqui de 23% caso dê algum problema. Então, muito bom também para o GGRC. E, por fim, né, eles têm a opção de compra, então, adicionalmente foi concedida ao fundo, né, o GGRC, a opção de compra para um futuro galpão, que seria ali o galpão D. Então, a gente sabe que hoje tem o galpão A, que a gente viu, o galpão B, o C, e futuramente, então, né, tem espaço aqui do lado ou lá atrás, enfim, para ter a construção. Provavelmente vai ser aqui do lado a construção do galpão D. E aí, o GGRC também ele tem prioridade nessa compra. Então, assim, ao meu ver, foi uma excelente compra, tá? Eu gostei bastante. São imóveis aqui que a gente vê que são novinhos. A gente vê aqui que o galpão A, ele tá em atividade, né? Tem caminhões, tem aqui bastante carros e tal. Mas o galpão B e C aqui tá meio paradinho, né? Então, a gente não sei se é as imagens ou também a gente tem que entender quais que são os inquilinos que vão vir, o que tá acontecendo com esses imóveis aqui. Mas, no geral, a gente vê aqui são bons imóveis em localizações bem, bem importantes aqui, próximos das BRs aqui, ligando Joinville com Curitiba, ligando ao Porto, que liga Floripa, que liga Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, muito, muito bem localizado, gostei bastante, tá? E aí, voltando um pouquinho pro GGRC para ver como é que vai ficar, a gente sabe então que um fundo ele tem 36 imóveis, agora vai para 37, né, que vai contemplar então o galpão B e C. Vai aumentar aqui a área bruta locável, vai aumentar em torno de 60.000 metros quadrados, o número de inquilinos vai aumentar, a média dos contratos também, a duração vai aumentar, porque são contratos de 12 anos que a gente viu. A parte aqui dos inquilinos, né, hoje eles têm uma concentração um pouquinho maior aqui em Renault, Americanas e Ambev, então entrando cada vez mais inquilinos, isso aqui vai diluindo, né, eles têm essa projeção para o ano para diminuir essas porcentagens, mas são grandes inquilinos que o fundo tem. A diversificação, então, vai aumentar aqui em Santa Catarina, né, entrando esses galpões logísticos, o que é bom. A região sul também é bem importante, né? A gente sabe que para galpões logísticos ali, São Paulo, Minas, né, acabam que são mais valorizados e bem vistos, mas aqui o sul, Nordeste, Centro-Oeste também são muito importantes, né? Então, aumentando um pouco essa concentração aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul faz todo sentido. A gente vê, então, esses contratos vão aumentar aqui o IPCA, né? A maioria são atrelados ao IPCA, então vai aumentar um pouquinho. Vencimentos, a gente viu que são 12 anos lá, contratos bem longos. A vacância, então, a princípio vai ficar zerada, porque aquele contrato onde os inquilinos se mantêm lá. A parte de logística aqui, né, dentro da diversificação do fundo, ele tem praticamente 60%, 68%. Ele vai aumentar um pouquinho, vai ficar com 70% aqui de galpões logísticos e os outros 15% aqui para industrial e híbrido. Contratos atípicos vai aumentar um pouco, então foram efetuados esses contratos atípicos, o que é excelente. Quanto mais contrato atípico, melhor. E aqui, as atividades, né? Claro que a gente vai ter que ver bem certinho, em mais detalhes agora os próximos meses, né? Os próximos fatos relevantes que o GGRC for lançando, mas no geral, assim, uma excelente compra aqui do GGRC. Vai aumentar, aqui embaixo a gente consegue ver os galpões logísticos que o fundo tem, né? Vai aumentar o leque aqui de galpões logísticos que ele tem, diversificando cada vez mais. É um fundo que está crescendo muito. Olha só, tem 313 mil investidores, né? 313 mil cotistas, está crescendo um absurdo o GGRC. Vem se confirmando como sendo uma excelente opção, um excelente fundo imobiliário de uma excelente gestora também, que é a Zagros Capital. Então tá aqui esse imóvel, essa nova aquisição do GGRC. Mas e aí, o que que você achou, né? Você acha que foi um bom movimento? Você achou que foi um bom imóvel que eles estão adquirindo aqui para o fundo? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você conhece essa região aqui de Joinville, Curitiba, mais aqui para o sul? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Eu moro mais para baixo aqui no país, mas já passei por ali sim. Em Santa Catarina é um estado que está se desenvolvendo muito, né? Ele está crescendo muito e Joinville realmente é uma região muito forte, esse polo industrial ali que eu comentei. Mas
Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Por esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu venho postando vídeos novos toda semana. E para vocês maratonarem o canal, eu vou deixar na sequência uma comparação entre o GARI 11 e o GGRC 11. Esses que são dois fundos base 10 de tijolos que todo mundo gosta, né? Que todo mundo tá de olho, tem muitos e muitos investidores. Então eu tenho certeza ali que você vai comparar, né? Você vai olhar um do ladinho do outro e você vai ver qual que é o melhor. Ali eu dou a minha opinião. Hoje, qual que eu investiria? GGRC ou GARI 11? Então dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai gostar bastante. Te vejo então na próxima e valeu!